Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, reunidos, Sempre que conhecemos um pouco mais dos nossos confrades, quer dizer, são momentos de grande importância para compartilharmos o que já conseguimos estudar, perceber e também receber de todos as inspirações que nos ajudam, que nos orienta dentro do contexto que a doutrina dos Espíritos nos oferece. São momentos de estudo, Nós não estamos aqui para ensinar, mas para estudarmos juntos, São momentos e momentos de importância que acreditamos que quem verdadeiramente ensina são nossos irmãos, espíritos de escola, trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, E Cristo já nos trazia, desde os primórdios, desde os princípios em que tomamos conhecimento da existência do Mestre em nossa vida, Ele nos adverte sempre: brilhe a vossa luz. O que vem a ser a luz no nosso processo de vida, não é? Há séculos atrás, quando lá nos princípios da humanidade, era tudo muito difícil, as escuridões, as luzes que foram se achegando aos poucos, clareando ao nosso redor, nos permitindo movimentar e caminhar gradativamente para frente, até que com o decorrer do tempo, luzes vão se aperfeiçoando no nosso processo de vida. A luz nada mais é que um evento natural. Temos a artificial, como temos aqui agora, para nos favorecer esse momento, esse encontro. Mas é um evento natural, Quem nunca observou os relâmpagos numa noite escura, não é mesmo? Quem já teve a oportunidade de estar à noite numa região sem luzes elétricas, sem as luzes artificiais, a lua, a luz da lua, a luz do sol, durante o dia que clareia bastante, os relâmpagos, a eletricidade que está implícita na atmosfera terrestre, E por que não, se somos seres naturais também, elementos da natureza, por que não entender que temos também a nossa própria luz? Por isso Jesus recomenda: brilhe a vossa luz. Esse brilhar da luz, ele é de fundamental importância, Mateus fez questão de registrar esse ensinamento e anota lá nos evangelhos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por que glorificar ao Pai que está nos céus através da luz? É que Jesus, sendo o nosso caminho, sendo o modelo que nos conduz ao Pai, Ele nos instiga a esse exercício. Por que pararmos diante de um contexto tão bonito de aprimoramento moral? E é esse aprimoramento moral que nos leva a acender a nossa própria luz, Conquistando a nossa confiança pelo potencial existente, pois se somos criaturas de Deus, então temos tudo o que precisamos para que essa evolução aconteça, Mas Jesus, Ele não só recomenda, Ele oferece diretrizes, Ele nos leva a refletir a presença dEle em nós constantemente. E Ele não se curva diante de tudo, Ele não contém, Ele não diminui expressões que nos levam a entender o que representa todos nós para Ele.
ele diz que somos as ovelhas a ele confiada pelo Pai. E, portanto, ele nunca nos deixará órfãos. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso mestre, aquele que trabalha incessantemente, que num determinado momento, ele não mediu esforços para encarnar, para descer nesse planeta, nessa grosseria ainda que vivemos, né? Ele se dispõe a estar aqui conosco para demonstrar para nós, que como crianças espirituais ainda, temos a dificuldade de compreender sem tocar. Precisamos ainda da matéria palpável para que tenhamos condições de assimilar. Moisés o antecedeu. Ele veio há mais ou menos 1.200 anos antes de Jesus. E aqui, como médium de Deus, ele nos traz, quer dizer, os 10 mandamentos, ele recebe do Pai pela mediunidade ostensiva que ele tem, ou que ele tinha, vamos dizer, quer dizer, se ele existiu lá, certamente ele existe ainda hoje em algum lugar, né? E aí, então, ele recebe os 10 mandamentos e oferece à humanidade, aquela humanidade sofrida que ele conduzia pelo deserto, né? Em busca da terra prometida. Os 10 mandamentos representavam naquele instante nada mais, nada menos que luzes. Eram as luzes do Pai descendo. Aliás, quer dizer, o fenômeno mediúnico, né, que trouxe para nós os 10 mandamentos, foi um efeito físico. Falava, olha, os 10 mandamentos foram gravados numa pedra através de um fogo. O que é um fogo? Não é uma luz? Logo então, o facho de luz que o Pai envia para nos fortalecer, para nos amparar, para dar a Moisés naquele instante uma condição melhor de conduzir aquele povo sofrido, que era muito rude ainda. E isso fica muito marcante, porque propicia a Moisés o cumprimento da sua tarefa, aquela tarefa designada pelo Pai, designada por Jesus, para vir preparar a humanidade, pois que Jesus aqui viria a seguir como veio, né? E precisava que a humanidade estivesse um pouco mais flexível para conseguir assimilar os seus ensinamentos, avançar um tanto mais, arrojando nessas aquisições de valores morais, né? Logo então, Jesus, dando continuidade, né? Após vários outros que o antecederam, ele chega então, como nós, num corpo carnal, para ser visto e tocado por todos, e coloca, né? Não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para fazer cumpri-la. Mas que forma era essa que Jesus tinha de nos ensinar a cumprir a lei? Ele não veio de fato para destruí-la. Moisés, que trabalhava também com olho por olho, dente por dente, para que ele desse conta de cumprir a sua missão, ficam todos ali, olha, amparados por Jesus quando ele fala de amor. Ao invés de, se alguém te bater, bata também, ele dizia, se alguém te bater numa face, ofereça também a outra. Olha aí a diferença, né, do que aquela humanidade estava ouvindo, onde teria que reparar tudo, um exigindo do outro essa reparação. E Jesus ensinando, nós não precisamos exigir do outro a reparação, porque o outro não tem que reparar nada para nós. O outro vai reparar de fato para o Pai, através das leis incondicionais que o Pai coloca. Uma dessas leis é a lei de amor. É a lei que sintetiza o todo, que reflete em todo o universo
por onde quer que passamos, nós percebemos implícito em toda a natureza os aspectos do amor. É aquela árvore mais robusta que permite que os cipózinhos, os arbustos frágeis, se desfrutem da própria seiva que ela tem. Então é o compartilhar, é o distribuir, o olhar para o outro, né? Os animais também, trazendo toda essa postura do início do amor do princípio inteligente que Deus criou e que vai gradativamente desenvolvendo, né? Desde a mônada. Desde a mônada, passando pelo reino vegetal, pelo reino hominal, ou melhor, animal, chegando até a nossa performance. O homem já de posse do uso da razão, podendo entender e desenvolver em si esse amor latente, esse amor que o Pai coloca, que Ele planta em nós no momento da criação. Desculpa. E Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 11, me parece, uma lição que o Espírito Lázaro passa. E ele faz questão de dizer que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, quer dizer, é o princípio nosso vindo da fase animal. O animal funciona pelo instinto, e nós ainda temos muito desse instinto. Porém, quando ele avança um pouco mais, corrompe esse instinto, e logo então ele tem sensações. Quantas e quantas vezes nós falamos, olha, estou com uma sensação assim, de que tal coisa poderá acontecer. Ou, tenho uma sensação, não consigo definir o que é mais comum nos nossos movimentos íntimos, né? Quando mais instruído e purificado, logo então, os sentimentos se desenvolvem. Aí, e o primeiro sentimento, o principal, aquele que desperta, que leva à constituição de tantas coisas, é o amor. O amor na essência. Enquanto homens que somos, ainda muito no nosso princípio de desenvolvimento, precisamos fragmentar tudo para que a gente possa compreender. E fragmentamos também os aspectos do amor. Então nós falamos amor fraternal, amor maternal, amor filial, mas que é uma só coisa. Nós vamos entendendo que o amor é um na sua essência. E através desses fragmentos mencionados, nós vamos aprendendo a desenvolvê-lo, até que ele chegue ao ponto de vivenciarmos de fato o amor. Tudo é amor. E tudo sendo amor, as dores com certeza vão diminuindo, né? Jesus consagra todo o tempo que ele teve aqui nos ensinamentos que ele veio, que ele se propôs a ensinar a olho nu para nós. Por que a olho nu? Porque ele já nos ensinava desde o princípio. Quando Moisés veio, quando Lao-Tse, quando Sócrates e tantos outros, João Batista, tantos outros aqui estiveram, já eram trabalhadores de Jesus que vieram antes dele encarnar para trazer para nós coisas mais leves, para nos deixar em condições de assimilar as leis divinas na postura que Jesus nos oferece. E ele não perde tempo.
ele reúne os trabalhadores, ele seleciona os seus apóstolos, ele acolhe e recolhe todos aqueles que dele se aproximam com sinceridade e ali ele desenvolve todos os ensinamentos, todo o trabalho. E aproveitando o máximo de tempo, ele sabia que ele não ia ficar por tanto tempo entre nós. Éramos muito rudes ainda. Então não havia condições de ele permanecer indefinidamente aqui. E nessa seleção de trabalhadores, ele deixa claro: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas ele tem a certeza, pois que nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou ficará perdida. Ele tinha, como tem ainda essa certeza, de que todos nós, no tempo oportuno, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos desenvolver esse amor em nós e oferecer, compartilhar com aquele que de nós se aproxima, levando então avante a proposta do Cristo para todos nós, para alcançarmos então o estágio que Deus espera de cada um de nós. Que estágio seria esse, né? O estágio da perfeição. Tantos passaram por aqui, tantos nomes tem para que a gente busque, para que a gente se ilustre em cada um deles. Se pegarmos na Bíblia, a gente encontra vários nomes. A doutrina espírita nos revela com muita sabedoria tantos outros nomes para que a gente possa conhecer a trajetória parcial de cada um e nos ilustrar. E ter para nós a certeza de que se um pode, é sinal que todos podemos. Porque Deus é justo, né? Se algum não tiver condição de lá chegar, não existe a justiça de Deus. Então Deus é bom, é justo, é poderoso, é onipotente, é soberanamente sábio e está conosco o tempo todo. É o nosso Criador. E nós destacamos aqui o Espírito Emmanuel, que deixa através da doutrina espírita um manancial de informações muito grande, que nos leva a conhecer parte da sua trajetória, onde ele caminha para o desenvolver dessa luz, do fazer brilhar em si a luz existente em seu conteúdo. Ele é um dos muitos trabalhadores nessa conquista da iluminação. E eu trouxe aqui para nós vermos juntos, porque como crianças que ainda somos, né? Quem trabalha com crianças sabe que a criança precisa muito ainda de figuras para memorizar um tanto mais aquilo que ela vem a conhecer, o que é apresentado a ela. Não que eu tenha a ousadia de pensar que eu estou apresentando em primeira mão, jamais. Com certeza todos já conhecem esses livros, mas para a gente olhar juntos e memorizarmos juntos, dentro desse contexto de estudo que nos encontramos agora. Os romances que o Espírito Emmanuel passa para nós através do nosso grandioso médium, o nosso irmão querido Chico Xavier, não trouxe todos aqui, mas alguns, onde destaca uma boa trajetória de vida dele, né? O livro Há 2000 anos, onde ele vivencia a fase transitória dele de entender o que representa ser um trabalhador de Jesus. Ele, como ainda o Públio Lentulus, o senador de Roma, que participou ativamente no processo da crucificação do Mestre, relata com a sua humildade, esclarecendo para nós que tudo é possível quando queremos, a partir da nossa maturação. Nós podemos decidir aplicar no nosso dia a dia a nossa transformação moral. Ali, como possivelmente já conhecem a história, ele mostra
o que ele poderia ter feito e não fez enquanto senador, o que ele fez de forma escondida quando ele busca o mestre, a pedido da tua filha adoecida, que pede a ele, quando ele oferece, peça o que quiser, minha filha, e eu farei, porque acreditava-se que ela não teria vida contínua ali naquele corpinho físico. Então, os valores da época eram os valores materiais. E ele sugere, ele oferece a ela, pensando que ela ia pedir algo, alguma coisa cara, e ela pediu de fato uma coisa muito cara. Quero que o Senhor me traga Jesus, quero que Ele me cure. Ele não pôde negar. Então foi às escondidas, num horário noturno, né? Olha a ausência da luz, o que faz? Ele usou um momento, naquela época distante, em que não havia muita iluminação artificial. Então ele aproveitou que a luz natural ofuscara, e então ele foi à noitinha para não ser visto por outras pessoas. Ele não queria que outras pessoas percebessem que ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas quando ele chega próximo de Jesus, o mestre já sabia que ele estava indo. E diz para ele que a tua filha já está curada. E o convida a segui-lo, alertando-o, será agora ou daqui a milênios? Ele baixa a cabeça, sente o desejo, ali foi o princípio desse despertar. Ele sente vontade de acompanhar Jesus, mas não tem coragem. Ele teria que abdicar da posição socioeconômica que ele tinha. E isso para ele era muito pesado. Ele não conseguiu fazer tal coisa. E foi e continuou sendo o senador de Roma, que também participava das festas dos circos de Roma, onde numa delas a própria esposa dele é devorada pelas feras. E ali ocorre o despertar maior dele, quando ele pensa, agora sim, vou seguir Jesus, entendi o que Lívia me passa esse tempo todo, era um pouco tarde, a Lívia já não mais ali estava. Logo então, sucede mais uma série de contextos, e ele vai vivenciando tudo em acordo com o que as leis de Deus colocava para ele, começa a suportar os embates da vida, desencarna pelo vulcão, o Vesúvio, reencarna 50 anos depois aquele mesmo grupo, onde vem uma primeira reparação das adversidades que ele cometeu enquanto Públio Lentulus. Ali, como escravo, ele repara parcialmente os débitos constituídos. E não para aí, e ele tem várias outras encarnações, onde no livro Renúncia aponta ele como um sacerdote que era muito caridoso, que foi quem ajudou Alcione a superar as dificuldades que ela passava, um espírito de elevada condição moral, reencarnada, com objetivos nobres de ajudar seus familiares. Então são histórias e histórias, quer dizer, que nós podemos entender como os fatos, né, que ele traz para nós como forma humilde de nos mostrar o quanto é possível cada um que se dispõe a reconstituir, a caminhar para o brilho da tua luz, é possível sim. E olha o nome desse livro, A Caminho da Luz. É o destino de todos. E nesse livro ele relata uma série de fatores, a começar dos princípios da formação da Terra, da espiritualidade maior que trabalha incessantemente, contribuindo com a vida, com a encarnação de Jesus aqui entre nós,
e segue. O seu trabalho não para aí. Vejamos o Consolador, um verdadeiro Consolador. Para quem conhece esse livro, é riquíssimo, né? Ele traz muitas coisas que nos leva à condição de, como espíritos, que nos colocamos na condição de sofredores, por opção. Porque ter problemas é inevitável, todos temos e teremos. Sofrer os problemas é opcional. Então, quando nós nos colocamos como sofredores, nós estamos ali fazendo uma opção. Isso significa a nossa rejeição em olhar para dentro de nós mesmos e corrigir as nossas falhas morais. E o livro Consolador, quando Chico e os seus companheiros de trabalho formulam uma série de perguntas, o Espírito Emmanuel responde com toda a sabedoria, com toda a paciência, nos esclarecendo sobre tantas coisas. E mais, aqui nós encontramos essa coletânea: caminho, verdade e vida, o pão nosso, vinha de luz, fonte viva, palavras de vida eterna, que são trechos bíblicos, né? Onde o Espírito Emmanuel nos ensina a interpretar os evangelhos de Jesus e aplicar na nossa vida diária. Cada um desses livros são livros de cabeceira, ou, digamos, o café da manhã de todos os dias, preparando o nosso íntimo para o nosso dia que inicia e aplicando, aproveitando as oportunidades, que são muitas no decorrer, na trajetória de vida. Não falta oportunidade para desenvolvermos e aplicar esses ensinamentos. São muitos mesmo. Vale a pena o nosso esforço para aplicar. Aqui, olha, no livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel aproveita um trecho, um versículo aqui onde Paulo de Tarso coloca, faz parte das cartas de Paulo, está lá no Evangelho bíblico, né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo não só diz, ele faz, a ponto de ter a certeza e poder afirmar com toda a categoria, com toda a autoridade, enquanto trabalhador do Mestre: hoje já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando será que poderemos expressar semelhante a essa fala do Paulo? Ele não é o único, tantos outros já fizeram semelhantes, e todos nós poderemos então fazer. E a lição, o Espírito Emmanuel aproveita esse trecho e nos adverte, e entre as advertências que ele coloca, ele nos diz: não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. O que vem a ser essa observação do Espírito Emmanuel? Ele prossegue: muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente a misericórdia do Senhor, aprendamos o quanto antes a adaptação pessoal aos sublimes desígnios. Então ele nos chama a atenção, porque todos, nos nossos momentos de dificuldade, uma das primeiras coisas que fazemos, quando não nos lamentamos, Deus esqueceu de nós, nós falamos: Jesus, vem me ajudar. Jesus, me ilumine, me inspire o que fazer agora. Já é um princípio, é claro. Mas Emmanuel diz: não basta fazer isso. Isso é um passo. Já recebemos tanta ajuda do Mestre, ele já nos guiou e continua guiando há tantos anos, há milênios.
por que não nos colocarmos como na condição de trabalhadores dele e desenvolver e viver Jesus em nós? Já temos condições, sim. Todos podemos fazer alguma coisa. Quando nos momentos de angústia, de atrocidades da vida, que a gente às vezes fala, fui surpreendido com tais e tais situações. É importante lembrarmos que nós não fomos surpreendidos, nós construímos tais coisas. Quando lembramos da lei de ação e reação, então nós não fomos surpreendidos. Nós fomos negligentes e nos colocamos disponíveis para que a aplicação da lei de ação e reação nos coloque frente a situações de embates, às vezes de doenças físicas, pela nossa negligência com o nosso corpo, com a nossa postura moral, ou muitas vezes de convivência familiar, pelos comprometimentos que temos de vidas anteriores. Muitas vezes no aspecto socioeconômico, profissional, são tantas as formas que vêm para nós os convites de Jesus para vivenciarmos os seus ensinamentos. Se num momento como esse, nós tivermos a coragem de vivenciar aquela dor, eu não vou dizer sofrimento, porque sofrer é opcional. Se nós assimilamos a dor causada por tais situações e a vivenciamos com humildade, com resignação, está lá no Evangelho, obediência e resignação. Nós podemos ali estar contribuindo com o nosso próximo, que num primeiro momento, de repente, pode nos entender como fracos. Quando aceitamos, eu ouvi certa vez de uma pessoa amiga, que começou a estar na casa espírita conosco, estudando o livro dos Espíritos. Um certo dia ela chegou para mim e disse: olha, eu não posso nem deixar que minhas irmãs vejam esse livro, nem saber que eu estou vindo aqui, porque elas me chamam a atenção e elas já me falaram, onde já se viu? Que lugar esquisito é esse que você está indo, que tudo tem consolo? Que se encontra recurso para tudo? Isso não está certo, isso está errado. Quer dizer, é um nível de compreensão daquelas pessoas naquele momento. Faz muito tempo que eu não as vejo, não sei se ainda pensam assim. Mas é um processo, e a doutrina nos esclarece isso com tanta categoria, né? Com tantos detalhes que não nos deixa dúvidas de que somos mesmo os principais responsáveis por aquilo que fazemos, que não somos surpreendidos e sim estamos colhendo o fruto da semente que plantamos. A iluminação, ela ganha espaço muito grande. O Espírito Emmanuel traz ali no livro Consolador, tem um capítulo inteiro onde Emmanuel nos coloca para facilitar a nossa compreensão. Ele divide em etapas, né? Classifica como a parte da necessidade de iluminação, o que é o trabalho da iluminação, e traz finalmente a realização que temos quando trabalhamos a própria iluminação. E ali apresenta aqui, olha, necessidade de iluminação. A questão 223, que Chico Xavier lhe pergunta: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? O Espírito Emmanuel não perde tempo. E ele traz a resposta. É uma resposta longa. Eu não coloquei ela toda aqui. Eu acho que vale a pena observarmos o que aqui está e irmos fazer a pesquisa no livro, né? Para aprendermos um pouco mais. Porque a aprendizagem se dá pelas repetições. Eu li o livro uma vez, tá? Aprendeu? Não. Despertamos para alguma coisa. Vamos ler de novo. E mais outra vez, e mais outra.
até que a aprendizagem aconteça a partir da aplicação nos momentos oportunos que vêm para nós. O Emmanuel coloca que a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. Aliás, os Espíritos nos dizem que sempre é tempo para recomeçar. Dizer, os pais têm dever de orientar os filhos. Está lá no Evangelho, no capítulo 14. Que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Está lá a advertência de Santo Agostinho, quando nos coloca claramente, aqui o Espírito Emmanuel está dizendo, os pais têm o dever de orientar a criança desde os primeiros passos. Isso nessa época ele dizia isso. Hoje nós podemos falar que não é desde os primeiros passos, não. É desde o primeiro instante do processo gestacional. A criança já ouve, ela percebe, ela tem certeza daquilo que ela está ouvindo. E o quanto é importante, porque essas informações vão ficar nos escaninhos da mente, num processo latente, mas em movimento contínuo, que à medida que ela vai crescendo e que a gente vai trabalhando com ela, essas informações vão ganhando corpo, elas vão acomodando e as crianças vão aprendendo gradativamente. É o trabalho, eu diria que o trabalho preventivo. Teremos muito mais idosos felizes se esse trabalho acontece na infância. Mas não é porque não teve esse trabalho com aquele espírito na infância, que ao chegar à idade madura, da velhice, não há ainda, não há mais oportunidade. Há sim, e muita oportunidade. Por isso o Espírito Emmanuel sugere, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Não é porque estamos envelhecidos que nós devemos parar. Pelo contrário, é tempo de continuar, é tempo de recomeçar uma nova etapa, não é momento de parar. Nós, os envelhecidos, temos ainda muito para produzir. E como temos, viu? Ainda no livro Consolador, dizer, olha aqui, o trabalho, o aspecto do trabalho. Ali sobre a necessidade, nós colocamos o item bem pequenininho. São várias questões que valem a pena ser lidas. Em relação ao trabalho, Chico pergunta a ele, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Novamente o Emmanuel ali, atencioso, nos diz, nos alerta que isso é um esforço individual. A formação, a construção, o nosso desenvolvimento é individual, mas ele só acontece na coletividade. Então é importante que saibamos aproveitar essas oportunidades. Se nós não estamos interagindo com o nosso próximo, dificilmente vamos conhecer quais são as nossas dificuldades. E não conhecendo, não identificando essas dificuldades, não tem como trabalhar. Eu estou bem assim, por que eu vou me trabalhar? Então é nas relações que a gente se auto-identifica, né? Deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Que paixões são essas, né? Nós somos ainda tão apegados a tanta coisa, isso é meu. Olha aí o sentimento de posse. Nós falamos o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, e assim sucessivamente o meu carro, a minha casa, tudo é meu. E aí, quando um familiar nosso fecha o seu ciclo de vida,
terrena, fica difícil aceitarmos que ele se vá. Porque ele é meu, como é que eu posso deixar? Como é que eu vou perder a minha propriedade? Ele é meu. E aí vem o sofrimento, pela rejeição. Dizer, nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Olha, o próprio Emmanuel, falando dele próprio, né? Nós falamos inicialmente dos romances onde ele descreve a sua própria vida. E aqui ele está falando que nós precisamos disso, sim, para melhorar a nossa condição de entendimento, o nosso fortalecimento que nos leva a esse esforço individual, buscando o autodomínio das nossas más tendências ainda existentes no nosso conteúdo. Ainda, por que ainda? Porque essa expressão ainda, ela é maravilhosa. Ela representa uma janela enorme que nos coloca à frente às luzes externas para que trabalhemos o desenvolver da nossa própria luz. E o Espírito Emmanuel não cansa de nos sugerir, nos estimulando ao desenvolvimento desse passo a passo. E ele traz aqui a realização da autoiluminação. Por que razão o homem da terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Pergunta Chico, né? E ele novamente, isso é explicável. Olha, tem-se explicação para tudo. Nós é que temos um pouco de dificuldade ainda de compreender. Mas quando se desperta um princípio, nós vamos perceber que a dificuldade, ela está dentro de nós, não no que Jesus nos oferece. Ele nomeia tantos trabalhadores para estar a postos nos ajudando. E ele diz, somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se. O que seria ensimesmar-se? É estar em si, é olhar para si, é compreender o seu próprio movimento para conhecer, compreender as necessidades que estão nos escaninhos da mente, como nós falamos há pouco. Quando nós trabalhamos as nossas crianças, desde do período gestacional, nós estamos construindo esses escaninhos, nós estamos contribuindo para que elas construam esse material nos escaninhos em que vai amadurecer o aspecto personalidade. O que é a personalidade? É a essência. Cientificamente falando, nós chamamos mente ou psique. Trazendo para os aspectos das crenças religiosas, umas chamam de alma, outras de espírito. O senso comum utiliza de tudo, né? Mas dentro da própria doutrina nós percebemos as duas expressões, alma e espírito, que Kardec utilizou para diferenciar o encarnado do desencarnado. E Emmanuel reforça que antigamente a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas. Daí, olha, os nossos olhos são voltados para o externo. Nós captamos a imagem, trazemos e formamos ela aqui, olha, na parte posterior do cérebro, numa partezinha chamada cerebelo, em que vai ali formar a imagem com o nosso conteúdo. Então, somos nós que damos aquela imagem que a gente fala assim, o outro está fazendo isso, mas quem está nomeando o que ele está fazendo sou eu. Será que de fato ele está fazendo isso ou eu estou vendo isso? É coisa para se pensar. E assim, quer dizer, é um modo de criar uma lei de harmonia entre ele e o próprio, e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse a convivência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns.
é o Espírito Emmanuel. E aqui ele traz mais, ele estende um pouco mais, trazendo que hoje nós já não precisamos tudo isso. Hoje nós estamos num processo de evolução que já nos dá condições de, pelo uso da razão, identificarmos situações por nós mesmos, através de tantos valores infinitos da vida que nós já conquistamos e que nos é passado diuturnamente pelas inspirações dos espíritos. Ah, mas eu não sou médium. Eu não sou médium ostensivo para estar ali desenvolvendo as atividades mediúnicas. Mas quando eu elevo o pensamento ao Pai em oração, eu estou fazendo um trabalho de mediação. E Sansão, um espírito que partilha das explicações sobre a lei do amor, ele utiliza essas palavras do Mestre: amai bastantes para serdes amados, e nos traz uma mensagem linda, maravilhosa, reconfortadora, que nos leva a compreender a importância do desenvolvimento do amor em nosso conteúdo. E ele fala que hoje, olha, já tendes ganho vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. E continua, e vai nos fortalecendo, e vai trazendo a capacidade de conteúdo que já temos, e de condições de aplicar esses conteúdos, e complementa: daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar em vosso cérebro. Olha a janela enorme da expressão ainda, né? Ainda, porque ainda agora, daqui a pouco eu posso estar diferente, né? E aí, Emmanuel também traz para a gente pensar. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto depois da vossa edificação, com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livres. Ou seja, parece tão simples, né? É só estudar o Evangelho de Jesus e aplicar, como Paulo de Tarso fez, como a doutrina espírita nos oferece de materiais ricos, constantes, trazendo a certeza, o que representa a doutrina. Vejamos aí, olha, Espiritismo é trabalho, solidariedade e tolerância. Espiritismo é sol. E o que é sol? Sol é luz. E complementa: brilhai na sua luz. Então nós temos muito recurso, brilhando na luz que a doutrina espírita nos oferece, desenvolver a nossa própria iluminação e poder compartilhar com aqueles que nos rodeiam. Jesus, o Mestre por excelência, fez e continua fazendo. O Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele nos diz. E nós, aqui estamos, como filhos, como irmãos, como ovelhas, apostos para que esse trabalho aconteça primeiro em nós, para que tenhamos condições de oferecer como Jesus nos oferece sempre. E que Ele nos abençoe. Muito obrigada.